Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Que coisa boa estar aqui de novo com vocês em casa. Depois de quase 4 anos que eu não prego aqui na Trindade. É uma alegria muito grande para mim voltar aqui. Lembrar de tanto tempo feliz demais que passei aqui. Passei antes de entrar na sala dos pastores para sair na intercessão. Procurei Patrícia para eles orarem por mim, do jeito que eu fiz durante muitos anos, domingo a domingo. Tentei repetir a minha rotina todas as vezes que vinha pregar aqui. Eu estou muito feliz. E feliz também porque estou hoje e vou voltar brevemente. Dia 20 estarei aqui para a ordenação dos meninos. Olha ali, Renan, Ramoa. Então já estou animado que na quinta-feira, dia 20, vou estar aqui com o Dom Fred para esse dia tão especial aqui nessa igreja. Graças a Deus. Quero agradecer a Dom Fred o convite, a Dom Paulo também, de estar aqui de volta em casa pregando. Fui, há 4 anos atrás, enviado por Dom Paulo para Boa Viagem, mas deixei um sósia meu aqui, que é Davi, meu terceiro filho. Desde que eu entrei na porta da igreja, até no altar, com o Carlinhos, o povo disse, mas rapaz, ele é tão parecido contigo, ele é tão parecido contigo. Então eu fui, mas deixei meu sósia por aqui. Bom também rever tanta gente querida. Estava animado para ver muita gente que faz muitos anos que eu não vejo. Glória a Deus, porque estou aqui. Irmãos, esse texto do profeta Jeremias, aliás, hoje na Trindade é o dia do profeta Jeremias, porque Dom Fred pregou de manhã também em Jeremias, mas essa parte específica do livro de Jeremias é chamado do sermão à porta do templo. Jeremias se pôs à porta do templo e proclamou essas palavras que nós lemos, e alguma coisa mais, a gente não leu tudo que ele proclamou ali, num tempo muito difícil para Judá. Você sabe que Israel ficou dividido, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte Israel, reino do sul Judá, onde ficava Jerusalém. Jeremias estava lá em Jerusalém, na porta do templo, pregando para um povo que era vassalo da Síria e depois da Babilônia, antes que eles fossem de fato levados cativos, o que viria a acontecer, naquela época eles eram vassalos, significando que eles tinham que pagar impostos caros, eles deviam muita coisa, no caso já ali a Babilônia. Ele profetizou à porta do templo para um povo que estava politicamente, economicamente e espiritualmente destruído. Tinha nada naquele povo que prestasse. A economia não andava bem, a política não andava bem e espiritualmente eles não estavam bem. Eles tinham uma religiosidade ritualística sem nenhuma vida. Eles achavam e diziam, mesmo pagando imposto a outras nações, tendo sido invadido e tantas outras coisas, eles diziam que enquanto o templo existisse, enquanto houvesse templo, eles estavam espiritualmente seguros. E eles olhavam para o templo e frequentavam o templo, achando que só pelo fato do templo existir, que tinha sido construído por Salomão, só pelo fato de o templo estar lá e eles poderem ir prestar adoração e sacrifícios no templo, eles estavam espiritualmente resolvidos. Isso não era verdade. Por isso que Jeremias então vai pregar sobre arrependimento e condenar a hipocrisia daquele povo. Nós não lemos, e não vai dar tempo hoje, mas se os irmãos forem ler o texto todo, no versículo 3 desse capítulo 7, Jeremias começa dizendo assim para o povo, emende seus caminhos, vocês estão por caminhos equivocados. No versículo 5 ele vai dizer assim, pratiquem a justiça com os mais vulneráveis. Não adianta honrar quem tem dinheiro, quem é rico ou o rei. Pratique justiça com os mais vulneráveis. No versículo 7, ele vai dizer que se fizessem isso, haveria promessas de salvação para o povo, mas o povo não iria fazer isso. Mas a pregação forte mesmo, que eu destaquei ali, nós lemos, se não me engano, foi do 9 ao 11, a parte que eu destaquei era quando ele está condenando a hipocrisia. Um texto muito duro. Diz assim, Jeremias, o que é isso? Vocês furtam, vocês matam, vocês cometem adultério, vocês juram falsamente, e depois vocês vêm para o templo, se põem diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e vocês ficam dizendo, estamos salvos. Para quê? Para continuarem a praticar essas abominações. Que profecia dura, que palavra dura. E tem uma parte no texto, esse último versículo, que eu queria que você guardasse bem até o meio do sermão.
Ele diz assim: será que essa casa que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores ou um covil de ladrões? Muito dura essa palavra de Jeremias. Terça-feira, quando eu estava lendo esse texto, nas minhas leituras bíblicas eu leio o Antigo e leio o Novo. E eu estou em Jeremias, no Antigo. E eu li esse texto na terça-feira. Quando eu li esse texto na terça-feira, não sabia o que é que eu ia pregar aqui ainda, li esse texto e pensei comigo, esse é um bom sermão, esse é um texto bom, vai ser uma lapada, mas vai ser um bom sermão contra a hipocrisia. Mas antes que eu pecasse com meu orgulho, eu me lembrei que o nosso pastor, o nosso arcebispo, Dom Paulo Garcia, que desse púlpito, contou uma história, eu me lembro dele ter contado a história umas 354 vezes. Vocês também devem ouvir muito ele falar isso, eu vou repetir, porque Cessa que está aqui disse que nunca ouviu essa história. Vê que conversa, Cessa. Dom Paulo conta a seguinte história, que numa época que não tinha internet, e a gente não sabia do jogo do Náutico na internet, tinha uma pessoa que vinha para cá, trazia a esposa para o culto, justamente na hora que o Náutico estava jogando fora de casa, né? E ele vinha, a esposa entrava, e ele ficava ali do lado de fora, com o radinho, na época do radinho, ouvindo o jogo, fumando o seu cigarro. E o povo que estava nas boas-vindas aí, dos introdutores do templo, sempre iam lá e diziam, entre no culto. E ele dizia, não vou não, e ficava lá. Aí no outro domingo, ele trazia a esposa entrava e ele ficava na porta. E o pessoal do introdutor dizia, vamos entrar, ele dizia, não vou não. Isso aconteceu várias vezes, que a mulher entrava e ele ficava do lado de fora fumando seu cigarro e não entrava de jeito nenhum. Aí teve um dia que ele se arretou. E aí, quando o introdutor chegou junto dele e disse assim, olhe, entre, sua esposa está aí, você vai gostar. Aí ele se arretou. Disse, meu amigo, pare de me convidar, eu não vou entrar não. Eu vi as pessoas que entraram aí, eu conheço uns 5 ou 6 que estão aí dentro. Aí só tem hipócrita. Aí o introdutor virou para ele e falou, mas não tem problema não, cabe mais um, pode entrar. Vocês riram, eu acho que por amizade a mim, né? Porque essa história vocês devem conhecer. Dom Paulo conta essa história muito. E quando eu, então, me peguei nesse texto, uma pregação tão dura contra a hipocrisia que Jeremias traz, eu me lembrei dessa história de Dom Paulo. Sempre cabe mais um. E eu fiquei pensando que é muito fácil a gente apontar a hipocrisia dos outros, quando, na verdade, o hipócrita sou eu. Esse texto é muito duro. Pode ser que você não seja um assassino, como Jeremias está apontando, mas pode ser que você seja um adúltero. Mas pode ser que você não seja um adúltero, mas seja um mentiroso. Pode ser que você não seja um mentiroso, mas seja um orgulhoso, um vaidoso, um prepotente. E eu não vou passar o tempo do meu sermão falando todos os pecados que eu e você, a gente pode cometer. Mas mesmo assim, nós estamos no templo. Nós estamos aqui de mãos levantadas para adorar o Senhor. Então essa palavra profética de Jeremias não pode ser só para o povo de Judá, tantos anos antes de Cristo. Essa palavra é uma palavra que vem ao meu e ao seu coração. Porque a gente peca tanto, né? A gente peca tanto que às vezes a gente nem sente como pecadores nós somos. E a gente peca esses pecados que a gente vê e os outros veem na gente, e tantos outros que às vezes a gente nem sabe. Não sabe porque a gente é tão pecador que nem quer saber. Porque se a gente quisesse saber o que fazemos e não agrada a Deus, a gente leria mais a palavra, a gente oraria mais, mas a gente é pecador num nível de não orar e não ler para nem saber como a gente está transgredindo. E eu não quero nem começar a falar aqui sobre os pecados em pensamento, que são aqueles que ninguém vê, só você sabe e o Espírito Santo sabe aquilo que passa na sua cabeça. É assim, e mesmo assim, nós estamos aqui. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre um povo de Judá hipócrita, que levou essa repreensão de Jeremias, na verdade, de Deus, o profeta de Deus, e nós que estamos aqui hoje? Ou qual é a semelhança também entre aquele povo e nós que estamos aqui? Jeremias estava profetizando para pessoas hipócritas cujo coração estava longe de Deus. O problema, meus irmãos, não é que o povo de Judá pecava, porque pecava. Ele disse aqui adultério, assassinato e tantas outras coisas. Nós também pecamos. O problema é que aquele povo de Judá estava num nível que eles pecavam e não estavam nem aí para isso. Eles pecavam e isso não fazia nenhuma diferença na vida deles. Eles vinham para o templo, faziam os seus sacrifícios e achavam que estavam resolvidos. E eu quero crer que todos vocês que estão aqui hoje lotando essa igreja,
E aqueles que estão acompanhando pela internet pecam como eu peco, mas a gente está incomodado com isso. Eu quero crer que a gente peca, mas a gente não se sente bem com isso. Eu quero crer, não posso falar por todos vocês, mas gostaria de falar por todos vocês. Nós não somos cínicos, que pecamos e não estamos nem aí. Ao contrário, o Espírito Santo que está aqui enchendo esse lugar nos constrange e nos quebranta. Nós não achamos que está tudo bem, como aquele povo de Judá dizia que estava tudo bem. Sabemos que somos pecadores e que precisamos de Jesus. A nossa espiritualidade aqui nessa igreja é insistir, palavra de Dom Paulo também, estou saudoso hoje, obviamente, é insistir no velho evangelho do arrependimento. Vocês devem ouvir ele falar isso. Se não cuidarmos, irmãos, a gente vai viver no piloto automático, na força do nosso braço, no ritual, no costume da igreja, mas com o coração longe de Jesus. Como aquele povo. E não se enganem, vocês que estão aqui na Catedral da Trindade, ou de qualquer outra igreja que está na internet, é uma grande tentação a gente fazer assim. Porque numa igreja como essa, cheia de atividades, agora mesmo, estamos encerrando um cursilho feminino. Tanta atividade, tanto conforto, um ar-condicionado bom, um som bom, com tanta atividade para a gente ser ativista e tanto conforto, não é difícil a gente se confiar numa espiritualidade ritualística, numa espiritualidade de a gente dizer, nossa igreja é boa, nossa igreja está crescendo e é confortável e nossa vida está resolvida. Esse é um grande risco. A minha mensagem hoje, como diz o reverendo Marcondes, meu amigo que está aqui, não é tanto um sermão, é uma homilia de dizer a vocês o simples: Deus quer o nosso coração, muito mais do que a nossa vinda ao templo. Deus quer o nosso coração muito mais do que as muitas atividades que a gente faz. Nós estamos aqui hoje para ter um coração igual ao coração de Jesus. Amém? Para isso a gente precisa estar quebrantado. Você está assim hoje? Será que você veio quebrantado ou você veio pelo costume? Porque é normal você vir ao culto, ou por conta dos seus amigos, ou por conta do seu cônjuge. Ou então, quando muitas pessoas me diziam, quando eu era pastor nessa igreja, doía meu coração, mas muitas pessoas diziam assim, eu vou para a igreja levar meus filhos, se eu não for, eles não vão crescer nesse ambiente. Ele não vinha quebrantado, ele vinha para trazer os filhos. Como é que você vem hoje? Eu não vou terminar a mensagem agora, não, eu sei que está cedo, mas curve sua cabeça e feche seus olhos só um pouquinho para a gente orar, uma oração de meio de sermão. Senhor, nós oramos para que Tu tires a altivez do nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, tira essa religião do só o costume de virmos, estarmos nos eventos, servindo, liderando. Ajuda-nos, Senhor, a ter o temor do Senhor. Ajuda-nos na reverência diante da Tua santa presença. Ajuda-nos, Senhor, a ter o Teu coração nessa noite. Que a Tua palavra faça isso. Venha ao nosso encontro, em nome de Jesus. Amém. Dom Fred, quando me ligou e pediu para eu vir pregar aqui, ele o fez com muita generosidade, porque eu lancei um livro alguns dias atrás sobre unidade cristã. E então ele disse, Ivan, vai lá pregar na Recontro, traz o teu livro, faz um lançamento lá também, fica ali, quando terminar o culto, assinando alguns autógrafos, para quem quiser. E eu disse a ele que via. No livro que eu trouxe, que eu escrevi, eu pedi para que a editora fizesse um diagrama. E também, por coincidência, a pessoa que fez o diagrama também está aqui, a Adri, ali, que é a namorada do meu afilhado Gabriel. Veja que coisa mais linda. E a Adri fez um diagrama que está lá, num dos capítulos do livro. E esse diagrama, quem for olhar o livro vai ver, aponta para o coração de Jesus. Quanto mais perto do coração de Jesus a gente está, mais unidade a gente vai ter. Hoje tem a ver com mais do que o templo, ou a religião, ou as coisas que a gente faz, mas a gente vive em busca do coração de Jesus. Jesus orou pela nossa unidade, lá na oração sacerdotal, em João capítulo 17, e quando a gente está longe do coração de Jesus, a gente não tem unidade, a gente tem competição, a gente tem comparação,
A gente vai dizer, a Trindade, a Recon, ninguém aguenta mais ouvir isso. A Episcopal e a Presbiteriana, ou a Church qualquer. Gente que faz de um jeito, gente que faz do outro. Quando a gente está longe do coração de Jesus, esse é o nosso vocabulário. Vocabulário de competição e de comparação entre igrejas, entre paróquias, é de gente que está longe do coração de Jesus. Todas as vezes que você for fazer um comentário sectário, de divisão, dentro dessa denominação ou do corpo de Cristo, o Espírito Santo vai lhe dizer imediatamente no seu ouvido que você está longe do coração de Jesus. E você precisa vir para perto do coração de Jesus. Não sejamos como aquele povo de Judá. A gente peca. E às vezes a gente é hipócrita mesmo. Mas que a gente não seja cínico, sem temor, sem quebrantamento. Não vou demorar muito nesse sermão hoje. Eu estou orando, pedindo que o Espírito Santo faça uma obra que pregador nenhum vai poder fazer, que é que ele traga ao seu coração um quebrantamento, para que a gente saia daqui confessando pecados, se alimentando aqui da palavra e se alimentando no sacramento da Eucaristia, no corpo e no sangue de Cristo. Amém? Essa história de Jeremias e a sua pregação teve um eco no Novo Testamento. Se você conhece a palavra, você já deve ter pego essa referência. Você sabe que o Antigo Testamento é sombra do que iria acontecer no Novo Testamento. No que no Antigo Testamento era acontecimento, no Novo Testamento é acontecimento e, como é que eu diria, cumprimento, e para nós hoje é sacramento. E talvez você lembre, porque nos 4 evangelhos conta que Jesus chegou na porta do templo, no mesmo lugar que Jeremias proferiu essa pregação que nós lemos. E quando Jesus fez isso, Jesus derrubou as mesas de quem estava transformando o templo num covil de salteadores, num covil de ladrões. É o mesmo lugar. E agora é Jeremias, uma sombra do que viria em Jesus. A pregação de Jeremias, apenas uma sombra, um tipo, algo que iria se cumprir profeticamente de maneira muito mais poderosa em Cristo. E Jesus então cita expressamente Jeremias 7:11, quando diz que o povo estava transformando o templo num covil de salteadores. Jeremias condenou quem achava que o templo, sem quebrantamento pessoal, iria resolver. E Jesus fez a mesma coisa. Condenou quem estava vendendo a espiritualidade sem quebrantamento no templo. E Jesus vai dizer no seu sermão, ali no templo, quero misericórdia e não sacrifícios. Quero misericórdia e não ritos frios. Hoje, eu prego para que nessa igreja, pelo Espírito, seja derramada graça para que nossos corações sejam quebrantados e sejam aquecidos para, em vez de corações frios, em vez de um mero ativismo, a gente se encontrar com o coração de Jesus. Amém? Tem um texto em Mateus capítulo 11, lindo. Jesus vai agradecer ao Pai em oração e ele diz assim: eu agradeço ao Pai porque Ele escondeu essas coisas dos sábios e revelou aos humildes e às crianças. Irmão, irmã, queira ser sábio. Salomão orou por sabedoria. Provérbios diz que a gente tem que orar pedindo sabedoria. Queira ser sábio. Queira ser instruído também. Queira conhecer. Para isso a gente tem o CETEC aí, tem escola bíblica dominical, tem tudo. Queira ser instruído, queira conhecer, queira ser sábio. Mas Jesus já agradeceu ao Pai, porque o Pai escondeu coisas dos sábios e dos instruídos e revelou aos humildes e às crianças. Não perca de vista um coração quebrantado, misericordioso, como a criança tem que ser. Não perca de vista um coração humilde. Jeremias e Jesus, um no Antigo e um no Novo Testamento, ambos profetizaram a destruição do templo. E as duas coisas se cumpriram. O templo foi destruído em Jeremias e depois de Cristo o templo foi destruído de novo. Mas hoje, Jesus é o templo. Ele ressuscitou. E nós somos pedras vivas desse templo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Corações que pulsam. Ele é o cabeça e nós somos o corpo.
que vive nunca meros espectadores, nunca apenas sentadores de banco, nunca se confiando na religião, nunca se confiando na igreja, por melhor que seja esta igreja ou o templo. Eu vou terminar, eu pedi para Davi cantar uma música, ele já está aí fazendo um barulhinho, me lembrando algo que o reverendo Marcondes comigo, estávamos alguns anos atrás, não me lembro bem o ano, fizemos uma conferência de avivamento aqui, trouxe um arcebispo americano, e eu estava com a nossa equipe que liderava esse movimento, com esse arcebispo, eu nem me lembro como é que a gente chama mais aquela sala que fica em cima do gabinete, era a Sala dos Espelhos, ainda existe? Sala dos Espelhos, pronto. A gente estava na Sala dos Espelhos, a equipe de liderança e esse arcebispo, e ele profetizava sobre a Catedral da Trindade, e ele dizia que a Catedral da Trindade nunca seria um museu, seria sempre um parque de diversões, onde a gente viveria pulsando com o Senhor. E nós cremos nessa palavra, e nós avivamos essa palavra hoje. Se você ficar achando que é o templo, que é essa igreja, que são essas paredes, ou esse púlpito, e você se confiar nisso, você vai correr o risco de ter uma espiritualidade morta. Mas é sobre a presença de Deus. Essa igreja nunca será um museu. Essa igreja sempre será um lugar de avivamento espiritual. Amém? Juninho começou o culto com um salmo. Aliás, um salmo que ele gosta muito de citar. Eu estava com saudade. Que a cada culto, pelo menos a cada 2 cultos, Juninho começa com esse salmo. Senhor, eu amo o lugar da tua habitação. 3:30 da tarde, agora lá em casa, terminando de ver a corrida, Davi chegou. Eu disse, Davi, canta uma música lá no final do sermão. Sem saber que Juninho ia citar esse salmo. Mas é uma música que diz, eu amo o lugar da tua habitação, aonde a presença está. Irmãos, nós amamos o lugar onde Deus está, maior do que o templo. Você é o templo do Espírito Santo. Ame a presença de Deus. Tenha um coração quebrantado diante de Deus. E onde você estiver, você vai florescer. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar. E a gente vai cantar um pouquinho. Se você conhecer, você pode cantar com a gente. Se você não conhecer, vá atrás da presença que quebranta o seu coração em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder voltar aqui para pregar nessa igreja depois de tanto tempo, onde eu cresci. Obrigado, Senhor, porque tu nos ajudas, Senhor, a ter uma espiritualidade viva, buscar o teu coração, buscar a tua presença, e não só o templo. Não permita, Senhor, que a gente seja cínico, que a gente viva na podridão dos nossos pecados lá fora, sem que isso cause nenhuma tristeza, sem que isso cause nenhuma dor no nosso coração, e depois entre aqui para levantar as mãos e cantar. Não permite, Senhor, que isso seja feito com cinismo. Ao contrário, Pai, constrange o nosso coração, para que todas as vezes, Senhor, que a gente entrar pelas portas desse templo, a gente entre com o coração quebrantado. Traz lágrimas, Senhor, aos nossos olhos de arrependimento real. Que essa igreja seja conhecida pelo lugar da tua habitação, onde a tua glória está. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém, amém e amém. Continue orando ao Senhor, busque a presença de Deus.